Oi, gente, tudo bom? A aula de hoje vai ser sobre veículos e cosméticos. Peraí, deixa eu ajeitar a câmera aqui. É sempre bom mexer com essas câmeras. E veículos e cosméticos, eles são muito importantes da gente entender. Então, essa aula vai ser basicamente sobre base mesmo. Por quê? Para mim, assim, a base, né, o veículo onde os ativos estão incorporados é a principal coisa que a gente precisa olhar numa prescrição, tanto de produtos manipulados quanto industrializados. Por quê, gente? Porque para um produto funcionar efetivamente na pele, ele precisa que o paciente use ele todos os dias. Para que o paciente use um produto todos os dias, ele precisa ser agradável. E o que traz para o paciente a sensação de ser agradável, de ser gostoso, de não ser ruim, né, basicamente, para passar, é o veículo à base. Então, a escolha do melhor veículo e base para o seu paciente é essencial. É um dos pontos mais importantes de qualquer manipulação. Se eu passo para um paciente um produto que é desagradável de uso, ele não vai usar. E aí pode ter o melhor ativo do mundo, o ativo que mais penetra, o ativo que mais cura, que não vai fazer diferença nenhuma, porque ele não usa. Certo? Então, vamos entender como esses veículos atuam e quando que a gente escolhe um ou outro, tá? Parece que é complicado, mas é muito simples isso. Essa aula é simples e ela é importantíssima. Então, vamos embora. O que é veículo? É uma matriz que transporta os ativos da formulação. Ou seja, é a base onde eu coloco o ativo para que esse ativo entre dentro da pele e tenha ação lá dentro da pele. Então, por exemplo, um sérum, um gel, uma emulsão, um cleanse oil, uma pomada, tudo isso é base. É como é o sólido, ou pode ser até líquido, né? Onde eu vou colocar os ativos. Qual que é a função do veículo? Proteger a pele, não deixar a pele sensibilizar, não deixar a pele irritar. Proteger os ativos, não deixar o ativo oxidar, o ativo perder ação. Liberar esse ativo, então, fazer com que esse ativo tenha ação na pele, com que ele entre em contato com a pele e facilitar a penetração desse ativo, tá? Tudo isso é função desse veículo. E o veículo, ele determina a eficácia desse produto. Então, se essa formulação vai ser eficaz ou não, dependendo do ativo usado, do veículo usado, a segurança desse produto, ou seja, se essa base é eficiente para não deixar esse produto estragar, para esse ativo estragar. Será que essa base não irrita a minha pele? Será que essa base protege a minha pele? E a aceitação estética, que para mim é uma das coisas fundamentais. Eficácia e segurança é lógico, né, gente? Que a gente pensa isso 1000 vezes, os produtos são testados para isso. A aceitação estética é engraçado que a gente não pensa muito nisso. E eu sempre penso nisso na hora que eu vou passar alguma coisa, porque se meu paciente não usar o produto, ele não tem como ter efeito. Então eu preciso que o paciente goste do produto. Ah, mas por exemplo, nós vamos falar isso mais para frente. Um cosmético em sérum, ele não tem absorção tão grande quanto um cosmético, por exemplo, em pomada. Isso é verdade? É verdade. Assim, se você for olhar friamente essa frase, é verdade. Só que, o que adianta eu passar um produto extremamente oleoso, onde eu vou ter uma penetração maior, onde eu vou ter uma segurança maior, onde eu vou ter uma menor chance de irritação para o meu paciente, se ele não vai usar? Entende? Então, isso é muito importante. Às vezes a gente diminui um pouco a absorção, a gente diminui, às vezes, até um pouquinho de segurança, mas a gente traz o uso contínuo, que é o mais importante. Então, vamos falar da importância, de novo, de saber o que são os veículos, escolher o melhor veículo para o seu paciente. Influencia na absorção dos ativos, influencia. Quanto mais oleoso é um veículo, mais fácil é a absorção desses ativos. A gente também pode usar, gente, meios de aumentar essa absorção. Existem algumas substâncias que facilitam a entrada de outras substâncias lá para baixo, tá? Define a aderência ao tratamento. Que é isso que eu falei. Se for gostoso de usar, a pessoa vai usar. Se for ruim de usar, não vai usar mesmo. Não vai usar de jeito nenhum. E às vezes vai gastar dinheiro e não vai ter resultado. E pode potencializar ou inibir efeitos adversos. Ou seja, por exemplo, quando eu vou... A gente vai até falar mais para frente sobre isso nessa aula.
Quando eu vou prescrever um anti-idade para um paciente, na grande maioria das vezes, eu coloco um creme um pouquinho mais grossinho, um pouquinho mais oleoso. Por quê? Porque, primeiro, eu potencializo o efeito do ativo de entrar. Segundo, eu trago hidratação. Então, ao mesmo tempo que eu aumento a absorção e homogeneizo melhor essa absorção desses ativos, eu protejo mais a pele do meu paciente. Então, por isso eu penso nisso, às vezes, na hora de prescrever. Claro, gente, sempre conversando paciente a paciente, tá? Então, vamos falar o que são os ativos em gerais, quais são os principais que tem, vamos entender mais ou menos o que se pensa quando a gente está falando de veículo, né? Ativo não, gente, de veículo, de base, tá? Quais são os tipos, quais as características, quais as indicações? Vamos lá. Gel. Gel é um dos ativos mais usados atualmente no Brasil. A gente tem muito produto em gel, produto em sérum, que está ali, ó, por último, em sérum. Por quê? Porque a gente tem uma população que tem, na sua grande maioria, pele oleosa ou mista. Uma pele que sofre mais com oleosidade do que com a secura. E as bases em sérum e em gel, elas são basicamente a mesma coisa, gente. É uma base com muita água, base aquosa, tá vendo? Que é pensada para quem não gosta de óleo, quem já tem óleo demais na pele, quem quer uma base sequinha, quem quer um veículo sequinho. Então, é água. É água. Então, você coloca um ativo numa base basicamente feita de água. E aí, gente, é óbvio que a absorção nessa base ela é menor. Não tem como a absorção ser igual. Por quê? Porque a pele, você bota água na sua pele aqui, a água não entra. A nossa pele, a nossa barreira cutânea é feita de óleo, de células e óleo. De células e óleo. Quanto mais oleoso isso é, mais fácil a absorção desses ativos. Mas, de novo, não adianta eu passar um produto extremamente oleoso para o meu paciente se ele não vai usar. Claro que em casos específicos, uma ferida pequena, a gente passa oleoso, porque aí é uma coisa pequenininha. Agora, passar no rosto todo, a gente, é completamente diferente, né? Um creme óleo água é um creme com um toque mais sequinho, hidratante, para uma pele mista normal. Um creme água-óleo. Ele é um pouco mais oleoso, ele é um pouco mais oclusivo. Eu nem diria oclusivo, mas ele é um pouco mais oleoso. É para uma pele mais seca. Então, eu vou passar um creme, eu tenho que entender que. E aí, na grande maioria das vezes, quando eu passo um creme ou uma pomada, é para uma pele normal a seca. Muito difícil quem tem pele oleosa ou mista gostar de creme, tá? Pomada, então, gente, pomada. É para uma pele seca ou extra seca. É para aquela pele que gosta de muito óleo. A gente tem que pensar isso, tá? Uma loção. Loção ela é mais fluida do que um creme, sabe? Quando você pega assim, loção corporal, ela é mais fluida. Você já viu que ela desliza mais fácil, tá? Ela tem uma absorção mais rápida e normalmente usa o quê? Para áreas extensas, corporal. A gente usa muito loção corporal. Eu, gente, de uma maneira geral, eu gosto bastante de loção, gosto de passar loção no rosto também. Loção um pouquinho mais oleosa, mas ela é fluida, então ela tem uma absorção um pouco mais rápida, tá? Sérum. Sérum é base aquosa, então é água, tá? Igual o gel. Ela é mais fluida do que o gel. O gel é o seguinte, a gente tem uma base em sérum. Eu pego uma substância para meio que aglutinar essas moléculas e ficar um pouquinho mais espesso, entende? É isso que é um gel. Então, assim, é bem parecido. Ela é fluida, ela não tem alta penetração. Isso aqui tá errado. Desculpa, gente. Ela tem rápida absorção. Entendeu? Você passa rapidamente, ela é absorvida. Você rapidamente sente que foi embora. E aí, você pode usar um sérum para qualquer coisa. Pode usar para clareador, pode usar para entidade, pode usar para qualquer coisa. No Brasil, ela é muito usada. Muito usada. Por quê? Porque nós temos, uma grande maioria das vezes, pele oleosa ou mista. Vamos falar de alguns outros exemplos, gente. Gente, metade aqui é nessa sobrancelha. Nossa, vamos lá. Pomada, igual eu falei com vocês, ela é mais oclusiva. Ela não tem água, ou tem muita pouca água. É para um ressecamento severo. A gente passa muito para cotovelo, para mão, para pé, tá? Por exemplo, uma pomada Nivea, da latinha azul, uma pomada, tá? E normalmente, quando a gente vai usar uma pomada no rosto, é para pele seca, extra seca. Seca, extra seca.
tá? Espuma, por exemplo, a gente usa muito espuma como sabonete, ele é leve, ela espalha fácil. Couro cabeludo também a gente pode usar muito espuma, sabonete, isso, normalmente a gente usa espuma de limpeza. Normalmente é extremamente agradável passar espuma, porque ela é fresca, né? Ela é leve de passar. Stick é um sólido, e aí a gente, normalmente, quando a gente pega um stick, e aí vocês vão ver que poderia botar 1000 coisas aqui, cleanse oil, e aí a gente entra gel creme, um trilhão de coisas. Só estou mostrando para vocês quais todas as possibilidades de base que existem. Um stick, por exemplo, ele é um sólidozinho, pode ser protetor solar, tá na moda agora, protetor solar em stick. Não mas normalmente a gente usa para uma coisa mais localizada, principalmente lábio, né? Região dos olhos, às vezes a gente usa também stick, uma área menor. Certo? Vocês entenderam? É isso. E aí quando eu vou pensar assim, de uma maneira geral, em tudo, o que eu penso aqui? Vamos pensar o básico para o rosto. Eu vou pensar num sérum ou num gel para uma pele oleosa ou mista, num creme ou numa loção para uma pele normal, uma pele seca a extra seca. A pele normal eu tenho que perguntar para o paciente o que ele gosta mais, o que ele não gosta. Aliás, eu sempre pergunto, tá? Pergunto o que você gosta mais de usar. Aliás, dá muitas dicas sobre como a pele dele. Ok? Tá. Então, como é que eu vou escolher para o meu paciente qual o melhor produto? Qual o melhor veículo? Primeira coisa, eu tenho que ter um raciocínio clínico. O que eu estou pensando? Né? O que eu estou pensando sobre esse paciente? Qual o tipo de pele dele? Você já determinou o tipo de pele? É oleosa, é seca, é sensível, é resistente, é normal? Ela é mista, né? Que tipo de pele é essa? Onde esse paciente vai passar esse produto? Ele vai passar no rosto, é no couro cabeludo, é no corpo? É uma área muito extensa, uma área bem localizada? Eu preciso de uma absorção extremamente grande, extremamente eficiente? Qualquer alteração, qualquer queixa, qualquer batalha que esse paciente vai lutar. É acne, é rosácea, é melasma, é envelhecimento, é dermatite atópica. O que eu estou pensando ali quando eu estou entregando aqui esse veículo para o seu paciente? Por quê? Você bem específico. Por exemplo, eu vou tratar uma acne específica aqui, um stickzinho, ó, um bastãozinho aqui, passei a resolver o problema. Não, o meu paciente tem acne nas costas. Não dá para ser um stick, né? Eu tenho que pensar numa coisa mais fácil de passar, às vezes um spray. É um veículo. Às vezes eu vou passar um ativo em spray. Facilita a vida do meu paciente. Por isso que eu falo, quando o veículo onde eu vou colocar esses produtos é muito eficiente. O paciente tem algum problema no pé. Às vezes eu vou usar um talco. Pode ser que eu use um talco, é um veículo onde eu vou entregar esse produto para o meu paciente. Tudo isso é veículo, tá, gente? O objetivo do tratamento. Qual que é o objetivo do meu tratamento? Clarear? Hidratar? Proteger do sol? Controle de oleosidade? O que eu estou pensando? Eu vou fazer um controle de oleosidade, vou tacar um óleo. Não, não vou tacar um óleo. Tem que ser um produto sequinho. Às vezes um spray de água, né? Um spray com sérum poderia ser uma boa. Então, tudo isso tem que ser pensado quando a gente vai pensar em entregar o que a gente vai entregar para o nosso paciente. E o gosto do paciente, gente. Eu preciso perguntar. Se você vai escolher um protetor solar, qual você prefere? Quando você escolhe um hidratante, você usa aqueles mais sequinhos ou você vai naqueles mais oleosos? Tem que ser perguntado. Porque ele vai me falar, esse aqui, por exemplo, eu comprei esse produto e não usei, doutora. Por quê? Eu não usei porque, entendeu? E agora vamos de exemplo para a gente dar uma entendida no como que a gente vai fazer isso na nossa prática, tá? Só molhando o bico aqui, gente. Então, vamos lá. Por exemplo, chegou um paciente no meu consultório, a paciente tem 67 anos, ela deseja tratar o envelhecimento da pele dela, ela tem uma pele seca, e aí a gente poderia pensar, por exemplo, uma pele seca e resistente, pode. Vamos pensar pele seca e sensível. Facilita a nossa vida, porque é melhor pensar no sensível, que é resistente a qualquer coisa tolera, né? Ela quer antidade, né? Porque ela tá pensando em tratar o envelhecimento dela, ela já usa um hidratante, ela já tem uma... Vamos lá.
quando eu vou pensar em passar um produto anti-idade, o primeiro anti-idade que a gente vai colocar é um renovador da pele. Então, um ácido lático, um ácido glicólico, um retinol, são produtos que vão acelerar a renovação da pele. Ok? Ok. Então, vai reacelerar a renovação da pele. Esses produtos têm o potencial de irritar a pele, de sensibilizar a pele, tá? Além disso, eu tenho uma paciente de 67 anos, gente. Após a menopausa, após o climatério e a menopausa, durante o climatério, isso já vai ocorrendo rapidamente, a pele da pessoa vai ficando cada vez mais seca, tanto em relação ao óleo quanto em relação à água, perde óleo. Aliás, quando você perde óleo, você perde água, gente. Então vai ficando mais seca, mais fina. De uma maneira geral, até quem tinha pele extremamente oleosa quando era na adolescência, na idade adulta, após o climatério e a menopausa, essa pessoa vai mudando a forma de ver os cremes e às vezes vai entrando mais para uns cremes, saindo do sérum em gel e indo para creme, tá? E além disso, eu vou botar um ativo ali, um ácido glicólico, um ácido lático, talvez até um retinol, que tem o potencial de sensibilizar a pele. Que eu sempre faço, e nós vamos pensando juntas aqui. Qual hidratante você usa? Se é um hidratante mais pesado, eu posso até colocar uma base, aí eu coloco uma base não tão pesada. Por exemplo, eu posso colocar, por exemplo, Second Skin. Second Skin é um creme, é um produto um pouquinho mais oleoso, gente, mas ele é muito gostoso de usar, ele é muito leve de usar, tá? Se essa paciente já usa um hidratante leve, em sérum ou em gel, eu já coloco um veículo um pouco mais oleoso. E aí, por exemplo, eu poderia escolher uma base Omega Gold, por exemplo, que ela é um pouco mais oleosa. Por que essas escolhas específicas? Porque se eu passo uma base mais oleosa com ativo renovador celular, eu estou protegendo a pele de sensibilidade e irritação, eu estou aumentando a absorção desse ativo que eu quero que seja grande, e eu estou trazendo hidratação para essa pele a mais, além da hidratação que ela já estava usando no outro. Mas eu vou pedir para essa pessoa usar esse produto à noite. Por quê? Porque à noite ela não vai sair, na hora que ela for dormir, ela vai passar, às vezes ela pode até achar um pouquinho mais pesado, mas ela vai usar à noite, de manhã ela vai acordar e vai lavar a pele, vai sair aquele produto, tá? Normalmente, quando eu vou passar uma entidade com um paciente acima de 60 anos, eu escolho uma base um pouco mais pesada. Tanto é que se a gente for olhar, gente, até nos produtos industrializados que são pensados anti-idade, eles são feitos em bases mais pesadas, certo? Aí vem um outro paciente de 17 anos, que deseja manter a pele saudável, 15 anos, 13 anos, gente, pele normal e quer um hidratante. Olha só, a paciente é novinha, ela tem uma pele normal, só quer usar um hidratante para ficar mais bonita, porque viu numa rede social, porque viu que precisa. Nesse caso, eu tenho que pensar justamente o contrário. Se a paciente ela é mais nova, normalmente ela tem mais óleo nessa pele, ela tem mais água nessa pele. Além disso, ela vai usar um produto de dia, ela quer um hidratante. E aí, de dia ela movimenta, ela faz várias coisas, provavelmente ela está muito mais exposta ao sol do que as pessoas adultas ou já idosas. Então, ela tem uma chance muito maior de suar, de se incomodar com o produto. Muitas vezes ela usa base em cima desse hidratante, em cima desse produto. Normalmente, adolescente prefere bases, veículos em sérum ou em gel, veículos mais leves, tá? Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente está fazendo essa prescrição. Ou, por exemplo, pode chegar para a gente uma paciente de 30 anos que deseja tratar um melasma, que tem a pele oleosa e quer usar um clareador. Aí eu entro, que é onde a gente fica entre a faca, como que é? A faca e a espada? A faca, na cruz e a espada. Ah, a gente fica entre a cruz e a espada, gente. Por quê? 30 anos, tem pele oleosa. Poxa, 30 anos tem pele oleosa, eu iria num sérum, num gel, né? Porque ela vai se incomodar. Só que ela quer tratar melasma, ela quer usar um clareador. O melasma, ele é inimigo da sensibilidade. Ele é inimigo da irritação da pele.
E o clareador é um ácido na grande maioria das vezes. O clareador acaba que causa um pouquinho de irritação, um pouquinho de sensibilidade. Então, eu tô entre duas coisas diferentes. O ideal seria eu passar uma base mais oleosa e colocar esse clareador numa base mais oleosa. Mas eu não posso fazer isso com um paciente de 30 anos, que ele não vai usar. Entende o que eu estou falando? Então, nesse caso específico, eu preciso conversar francamente com esse paciente. Perguntar o que ele usa, o que ele não usa, o que ele tolera ou não tolera. Você fala, doutora, não adianta você passar para mim uma base, por exemplo, Second Skin, que é gostosa, não sei o quê, mas é um pouquinho mais oleosa, porque eu não vou usar. É melhor você, então, passar em gel. E aceitar o risco de uma irritação. Diminui o ativo clareador, diminui a concentração do clareador, às vezes aumenta um pouquinho o pH. Maneja essas alterações, esses produtos dentro daquela formulação para que seu paciente use o produto, tá? Ou, que é uma outra opção muito boa, passa num veículo um pouquinho mais oleoso, por exemplo, uma base Second Skin, e pede para passar a noite, antes de dormir. E fala, eu sei que vai te incomodar um pouquinho, mas já vai dormir, deixa do lado da sua cama, sabe? Facilita a sua vida, deixa do lado da sua cama. Para ajudar com que esse paciente coloque isso na sua rotina. Mas é muito importante, e eu falo para vocês isso, por isso que eu falo muito para vocês isso, que você entenda o que seu paciente vai usar ou não. Porque se o paciente fala assim, eu não vou usar, aí não adianta. Entende? Certo? Vocês entenderam como é importante entender ativo, entender o paciente, para que a gente mexa com isso. E a gente poderia aqui fazer diversas outras possibilidades de pacientes diferentes para a gente entender como que a gente faz a formulação de um veículo específico, tá? Aí vocês poderiam me perguntar, me fala todos os nomes das bases que existem. Gente, eu não sei. Eu não sei, tá? Existem listas gigantescas. É muito interessante a gente ter isso no nosso computador, a gente ter isso no nosso celular, para que na hora de prescrever a gente tenha isso à mão e facilite a prescrição. Certo? A aderência ao tratamento é totalmente dependente do veículo. Então, tem que ter um sensorial agradável para ter maior adesão. Evitar toque oleoso para pele mista e oleosa, gente, pelo amor de Deus. Textura leve para áreas quentes, intertriginal. Então, entre os dedos aqui, ó. Se bem que aqui a gente passa bem bem uma coisa, porque a gente passa muito na mão, né? Mas aqui, ó, cotovelo, joelho, lá no pé, a gente passa até talco no pé para não ficar, né? Então, pensa nisso, tá? E textura densa para mão e pé. Mão, pé, cotovelo. Tem que ser oleoso, porque é área de contato. É a área que a gente pega, tá? Tanto o pé, quanto a mão, quanto o cotovelo. E aqui, ó, botei para vocês uma foto de um gel e a foto do creme, gente. É muito diferente. Gel é água. O gel é água. Bota isso na cabeça de vocês. O gel é água. É água com um produto que ele condensa, digamos assim. Ele une essas moléculas e forma como se fosse uma coisa junta. Mas é água. Não tem óleo. E as tendências e inovações que a gente tem são os veículos biomiméticos, que facilitam a absorção, que fazem com que simulem a pele, né? Que vão trazer cada vez mais ser cada vez mais agradáveis e fáceis de serem usados. Os sistemas nanoestruturados, que são nanogéis, lipossomos, o que é isso, gente? São produtos, são formas de apresentação mais fáceis de serem absorvidas e mais leves. Tem ativos que são muito difíceis de serem absorvidos. Quando a gente bota em nanogel ou em lipossomo, a gente facilita a absorção desse ativo, sem trazer tanta oleosidade ali para o creme, tá? Forma inteligente de liberação gradual, ou seja, eu passo um creme no meu rosto e eu vou ter a ação desse creme por um longo período, porque ele vai sendo liberado paulatinamente, ele vai sendo liberado devagar. Isso facilita demais o tratamento. Às vezes a gente tem que passar cremes 3 vezes, 4 vezes por dia. Se eu passo um creme uma vez só por dia, a adesão é muito maior e o resultado é muito maior, tá? Uma das áreas que mais tem investimento no setor de... Gente, tem investimento demais em veículo. Porque é o veículo que faz o paciente usar. E a gente precisa que esse paciente use o produto. Antigamente, muita gente não usava protetor solar porque era desagradável. Não sei se vocês lembram, eu lembro, tenho 42 anos, eu lembro. A nossa pele ficava branca, ficava cinza. Era desagradável, era pegajoso, ninguém queria usar. Atualmente, a gente tem protetores solares em spray, por exemplo, facilmente que aderem bem à pele, que tem bons resultados, que não são, que são muito mais fáceis de ser usados no dia a dia. A gente tem protetor solar em roupa, gente. Então, esses veículos são importantes. O veículo cosmético é a parte essencial da prescrição, uma das partes mais importantes da prescrição de um produto.
é o veículo cosmético, de novo, é ele que vai fazer seu paciente usar. Ele deve ser escolhido com base na fisiopatologia, ou seja, qual alteração que você vai tratar, no local de aplicação, onde você vai tratar, onde você vai aplicar esse produto. Ah, vou aplicar no olho, pode ser um pouquinho mais oleoso, só na pálpebra? Pode, na pálpebra só, né, gente? Na mão, né? Então, onde eu vou aplicar, onde especificamente eu vou colocar esse produto e o perfil do paciente. Se o paciente trabalha fora de casa o dia todo, ele sua muito, quantos banhos ele toma por dia, o que ele gosta, qual o tipo de pele dele, tudo isso que a gente tem que olhar para a gente entender o que a gente vai passar. Aí esse paciente, homem, por exemplo, odeia passar creme, odeia. Então, como a gente vai facilitar? Será que é um spray para facilitar até passar o produto? Né? A gente tem que pensar nisso. E a prescrição eficaz deve sempre ter um ativo correto. Gente, eu posso passar uma prescrição linda de ativos. Se eu boto o veículo errado, acabou a minha prescrição. Acabou completamente. Por quê? Porque, de novo, primeiro, não pode irritar a pele. De novo, por que um veículo? O veículo não pode irritar minha pele. Um veículo deve entregar absorção de ativo. Então, o ativo tem que ser absorvido. E o paciente tem que usar. O paciente tem que usar. Então, vou dar um outro exemplo. Vitamina C em sérum. Raramente a gente vê vitamina C em sérum. Por quê? Porque a vitamina C é difícil de ser absorvida. E uma base, um veículo sérum, ele tem dificuldade de ser absorvido, de fazer com que o ativo seja absorvido. Normalmente, quando você tenta colocar em sérum, você usa alguma tecnologia para levar essa vitamina C lá para dentro. Então, eu tenho que colocar uma tecnologia ali dentro da minha prescrição para que esse produto, para que esse paciente tenha efetivo resultado com aquilo. Ou o que eu posso fazer além disso? Trocar o meu ativo. Em vez de eu passar uma vitamina C, eu passo outro antioxidante, onde eu consigo colocar ele num spray em sérum, num sérum levinho, para que esse paciente use. Então, isso é importante para que no final das contas você tenha resultado. Por isso que eu falo que a prescrição cosmética, apesar de ser muito simples, e ela é muito simples, gente, quando a gente entende a base de ativo e de veículo, entende a pele do paciente e os desejos do paciente, a gente fica muito tranquila em relação na hora de prescrever e de ter resultados quanto a isso. Mas a gente tem que entender como que a gente vai fazer a ligação de todos esses pontos para que a gente consiga ter o melhor resultado para o nosso paciente. Certo? É isso, gente. Tentei fazer uma aula curta para que vocês tenham mais facilidade de assistir. De verdade, acho que vale a pena ver essa aula de novo, com calma, anotando as coisas. Mas essa aula vai ficar para vocês com aprendizado de que, se não escolher o veículo certo, não adianta nada fazer aquela anamnese maravilhosa, aquela prescrição maravilhosa, aquele protocolo maravilhoso, que não vai ter resultado na pele do paciente. Certo, gente? Beijo. Até a próxima aula.